castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos, meus irmãos, abrir a palavra de Deus no texto de Hebreus, capítulo 1. Nós vamos dar continuidade à meditação que fizemos pela manhã, tratando da supremacia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero convidar os irmãos para que abram, então, Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Hebreus 1, de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo possa agir em nós, de tal maneira que a Tua Palavra faça sentido em cada um dos nossos corações, nas nossas vidas, Pai Santo. Eu te peço que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, que o Senhor me dê graça nessa hora, para que eu possa comunicar bem aos meus irmãos a Tua Palavra. Cuida, ó Deus, da minha vida, cuida, ó Deus, da minha mente, do meu coração. Cuida, Senhor, do meu espírito, para que nessa hora eu possa cumprir, ó Deus, o propósito designado pelo Senhor de edificar o Teu povo por meio de Tua Palavra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador, e faça com que, ó Pai, este momento seja um momento, de fato, em que a pessoa do Senhor Jesus Cristo seja de maneira sublime mostrada e anunciada aqui neste lugar. Cuida, ó Deus, de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nos primeiros versículos desta carta aos Hebreus, nós aprendemos hoje na mensagem pela manhã sobre a soberania de Cristo sobre todas as coisas, aquilo que é visível e invisível, tronos, soberanias, potestades, principados. Não há governo sobre o qual Cristo não seja Senhor absoluto. Cristo, nós vimos, é a revelação absoluta e clara de Deus. Sem Cristo, não há Deus. Se Deus antes falava ao povo por meio de profetas, diz o texto que agora ele passou a se manifestar por meio de Cristo somente, e por meio da obra de Cristo, e também pela pregação de Cristo. Cristo é o Senhor do universo. Nada do que foi feito sem Ele se fez. Cristo é a expressão exata do ser de Deus, possui toda a autoridade sobre a criação. O escritor aos Hebreus nos diz que Cristo ele se tornou herdeiro de todas as coisas que existem, distribuindo aos seus irmãos mais novos, por assim dizer, a adoção. Todos, portanto, que creem no nome do Senhor, recebem todos os benefícios dados por Deus em Cristo.
Tudo é em razão de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de toda a existência. Não há nada, portanto, que exista no universo, meus amados irmãos, criado. Não há nada que aconteça que não esteja debaixo da autoridade do Senhor. Nós vimos que Cristo ordena, sustentando todas as coisas pela palavra criadora, pela palavra do seu poder, pela palavra que promove exatamente esta providência de governar, de guiar, de dispor todas as coisas de acordo com a sua soberana vontade. O texto diz também que ele agora está assentado ao lado de Deus Pai, do lado direito de Deus Pai, a majestade, nas alturas. Deus que é o justo juiz. E Cristo está ali com a finalidade de nos representar como nosso advogado, para representar o seu povo e exatamente aguardar aquele momento de receber esse povo em glória. Cristo voltou para o céu, conforme nós lemos nas Escrituras, para nos preparar lugar, o nosso lugar, e assim também nos receber. Agora, meus amados irmãos, na sequência do texto que nós lemos, a partir do versículo 4 em diante, nós vamos ver o escritor mostrando aqui a superioridade de Jesus Cristo acima de qualquer ser celestial, maior do que qualquer dos anjos, a quem nós, inclusive, atribuímos uma categoria de existência especial. E por isso, por se tratar de um tema específico nesta carta e nas Escrituras, que é a angeologia ou o estudo dos anjos, nós devemos nos perguntar, então, quem são os anjos? Nós sabemos que não existem explicações materiais ou mesmo filosóficas para a existência de anjos. A crença em anjos, ela pertence a uma esfera, a um campo estritamente religioso e revelacional. Muito embora alguns importantes filósofos, como Leibniz, como Wolff, Schleiermacher, Kant, por exemplo, tenham admitido uma vida transcendente fora desse mundo material, ou mesmo uma espécie de ambiente espiritual para compensar a quantidade de mundo material existente, não há necessariamente uma teoria acerca de quem são os anjos. Todavia, para se crer em anjos, é necessário crer numa revelação espiritual que transcende toda e qualquer dimensão material. Ao admitirmos a existência de Deus, milagres, salvação, encarnação de Cristo, ressurreição e estas coisas que são coisas que entram no campo dos milagres, nós também devemos admitir um espaço para a existência desses seres celestiais, chamados anjos. Nós não podemos ver com os nossos sentidos, mas podemos experimentar por meio deles, por meio dos sentidos. Para nós cristãos, os argumentos das Escrituras sobre a existência de anjos é, portanto, fundamental e coerente. Em outras religiões, como no Espiritismo, por exemplo, os seres celestiais ocupam um lugar de quase competição com Deus, dividindo ali espaços de autoridade e de poder. No cristianismo bíblico, não. Deus permanece sendo Deus em toda a sua autoridade e poder, e ele tem os seres celestiais como seus assistentes, assistentes do seu governo, o staff de Deus. Os anjos, portanto, trabalham e servem a Deus no cristianismo. Nas Escrituras, os anjos são considerados como servos do Deus vivo. O próprio Senhor Jesus Cristo admitiu repetidamente a crença neles, a crença em anjos, como, por exemplo, na parábola do semeador, quando ele afirmou o seguinte: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os cefeiros são os anjos. Mateus 13, 39. No Antigo Testamento, irmãos, a palavra que indica anjos é malak, que traduzimos também por mensageiro, enviado, significando também um ser humano enviado para outros seres humanos, como no caso de Jó 1,14, ou mesmo enviado por Deus, como Ageu 1,13. No Novo Testamento, da mesma forma, a palavra é angelos, que aponta para seres humanos enviados por outros, como mensageiros, como, por exemplo, Mateus 11,10, Marcos 1,12 e outros textos do Novo Testamento. A Bíblia menciona tipos e classes distintas de anjos, cada uma recebendo um nome próprio. Existem, por exemplo, os querubins, que eram os protetores do jardim do Éden, conforme nós vemos em Gênesis 3,14, representados pelas asas que cobrem o trono de Deus, conforme Êxodo 25,18.
Estes anjos, ou querubins, quando vêm à terra, desce exatamente neste formato de asas abertas, como segundo Samuel 22, 11. São eles os assistentes diretos de Deus, os seus guardas, os protetores do seu reino, uma espécie de guarda real, o esquadrão de elite da guarda celestial. Em Isaías capítulo 6, nós lemos de um outro tipo, chamados serafins, da raiz árabe sarufa, que significa nobre. São aqueles que trabalham aos pés do trono de Deus, são como diáconos, aqueles que servem ao rei e servem ao seu reino. Eles aclamam a glória de Deus, anunciam a entrada triunfal do Senhor. Os serafins são os mais nobres e os querubins os mais poderosos. Há também os anjos que aparecem com nomes próprios para missões específicas, como o anjo Gabriel e o anjo Miguel, por exemplo. O anjo Gabriel aparece em Lucas 1, 19 e 26, na ocasião muito especial na gestação de João Batista. Ele afirmou ser aquele que era quem assiste diante de Deus. Ele apareceu para anunciar o nascimento de Jesus Cristo a Maria também. O anjo Miguel aparece em Judas, versículo 9, quando o texto diz que ele contendeu pelo corpo de Moisés, em uma referência a uma batalha no céu contra o dragão, de acordo com Apocalipse 12, versículo 7. Miguel, então, era um coordenador de anjos, e derrotaram eles com este exército o grande dragão, a antiga serpente, o diabo. Nós vemos, portanto, que os anjos são especialmente poderosos, e eles servem para coordenar, liderar, dirimir batalhas contra o reino de Deus. Eles vencem as batalhas pelo poder e pela autoridade dados pelo próprio Deus a eles. São, portanto, ministros do Senhor, para governarem o mundo, servirem de amparo aos filhos de Deus. A Bíblia se refere a esse exército de anjos como milícia celestial, como em Lucas 2,13, ou legiões, como em Mateus 26, 53, também como domínios, como em Efésios 1, 21, tronos, Colossenses 1, 26, potestades e principados, Efésios 3, 10, e também como poderes, em 1 de Pedro 3, 22. Assim como os seres humanos, as Escrituras Sagradas dizem que os anjos são seres pessoais, racionais, morais. Portanto, eles foram criados com justiça e santidade, conhecimento e imortalidade. Receberam domínio sobre as coisas e também são bem-aventurados. Mas há também, meus amados irmãos, diferenças entre homens e anjos. Os homens receberam de Deus a autoridade para serem mestres de governo sobre a terra, os anjos não. Os homens possuem vínculos de sangue em suas famílias, os anjos não. Os homens possuem uma essência unificadora chamada humanidade, os anjos não. Os homens são psicológica e mentalmente mais profundos e ricos que os anjos, em razão dos relacionamentos profundos com Deus e com os próximos. Os anjos são limitados quanto a isso. Os homens têm uma relação específica com Jesus Cristo, de ser Ele, Cristo, o Redentor, o Reconciliador e o Salvador. Os anjos, não. Por isso, acima de anjos e homens, está Jesus Cristo, o Senhor, a quem Deus fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual governa absolutamente o universo. O Filho unigênito que está acima de todo principado e de toda potestade. É esse Cristo, meus amados irmãos, que esse trecho de Hebreus, capítulo 1, de 4 a 14, apresenta. O Cristo que é maior do que todos os demais seres celestiais, mais poderoso, mais nobre do que todos eles. Por mais poderosos e por mais nobres, por mais sublimes que sejam os anjos, Cristo é maior do que eles. E o escritor aos Hebreus aqui aponta 3 distinções de autoridade e de supremacia entre Cristo e os anjos. E eu quero mostrar isso aos irmãos. No versículo 5, o escritor nos diz que os anjos são apenas seres celestiais que servem a Deus. Cristo é o Filho de Deus. Diz o texto assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? Deus, meus amados irmãos, nunca disse a qualquer anjo, você é meu filho,
eu te gerei. Cristo, portanto, é o unigênito Filho do Pai. Ele é o Filho amado, no qual Deus tem todo o prazer. Aqui o escritor aos Hebreus traz 3 textos do Antigo Testamento que se referem a Davi e a Salomão. Salmo 2:7, 2 Samuel 7:14, 1 Crônicas 17:13. Essas referências a Davi, obviamente, não visam comparar Davi aos anjos, ou Cristo a Davi, mas de modo simbólico apontar para a linguagem santa de Jesus Cristo, filho de Davi, que habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e nele vimos a glória do Pai, do unigênito do Pai. Portanto, Cristo é maior que os seres humanos, e os seres humanos maiores que os próprios anjos, porque são objetos do amor sublime, salvífico de Deus, manifestado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus amou o ser humano, os homens, de tal maneira que deu aos homens o seu próprio Filho, o unigênito, para que todo aquele que creia nele tenha a vida eterna. E essa relação de amor é construída num relacionamento familiar, Deus Pai e Deus Filho. Se somos filhos, somos também herdeiros, como vimos no apóstolo Paulo. Temos um Pai que está nos céus, a quem nós chamamos Pai Nosso, a quem nós podemos nos dirigir em qualquer dos momentos de nossa vida, porque Ele distintamente nos ama mais do que os próprios anjos. Em segundo lugar, meus irmãos, o escritor diz que os anjos são adoradores do Rei. Cristo é o Rei que deve ser adorado. Versículos 6 a 12, um trecho um pouco maior, e por esta razão eu omitirei aqui a repetição da leitura, mas peço que os irmãos observem aí os detalhes. Os anjos não devem ser alvos de adoração. Só Cristo deve ser adorado. Não há, portanto, não deve haver culto a anjos. Aliás, esta é uma referência que Paulo faz ao escrever aos Colossenses, dizendo que muitos daqueles irmãos nossos estavam sendo seduzidos a cultuar anjos, como se isso fosse mais excelente do que adorar ao próprio Cristo. Mas não é assim que deve ser. Embora os anjos sejam importantes e distintos na criação, eles mesmos, com toda a distinção que têm, não evocaram para si a prerrogativa de serem adorados. Eles não devem ser adorados por nós. Somente Cristo deve ser adorado. O escritor aos Hebreus cita novamente vários trechos do Antigo Testamento para demonstrar que Deus, desde antes em Israel, anunciava um modelo de adoração exclusivamente focada no Filho, uma adoração, portanto, cristocêntrica, muito embora nós estivéssemos ainda na antiga aliança. Como, por exemplo, Deuteronômio 32, 43, que é o primeiro trecho que ele cita, depois, que é o trecho do versículo 6, e todos os anjos de Deus o adorem. Salmo 104, 6 e 7, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Salmo 102, 25 a 27, que é a sequência da citação dos versículos 9, 10 até o 12. Aqui os textos, novamente, irmãos, eles fazem referência a uma tipologia, uma comparação entre seres humanos que representavam essa autoridade divina. Reis de Israel, como Davi, por exemplo, que assumiam a referência de representarem o povo de Deus, representarem, portanto, a linhagem santa e divina. Eles estavam ali, na verdade, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, os textos, ao se referirem a Davi, a Salomão e a outros reis, na verdade, eles estavam apontando para Jesus. E é esta a mensagem que alguns dos judeus não perceberam. Os textos dizem que os anjos devem adorar e não serem adorados. Eles são ministros, ventos, labaredas de fogo. Cristo é muito maior do que eles, porque Cristo está assentado no alto e sublime trono para reinar e governar. O reinado de Cristo é eterno. Veja o versículo 8. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. É um reino justo. Também no versículo 9, amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Observe então que o trono de Jesus Cristo é um trono eterno, justo. Cristo recebeu autoridade diretamente do próprio Deus para reinar. Ele foi ungido por Deus e por essa razão não há outro rei além dele, além de Cristo. Cristo, meus irmãos, é o Criador do universo. Veja o versículo 10. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos.
Também ele é eterno, contrariamente àquilo que é criado. Versículo 12. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele é imutável, tu és o mesmo. Essa parte C do versículo 12. Em tudo isso, portanto, meus amados irmãos, o escritor aos Hebreus diz: Cristo é maior do que qualquer ser celestial. Em terceiro lugar, meus irmãos, o escritor aos Hebreus diz que os anjos são ministros de Deus para cumprirem as ordens de Deus. Cristo é o Senhor, e Ele mesmo governa. Versículos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Meus irmãos, nós não vemos na Bíblia nenhum anjo receber de Deus a autoridade para ter sob seus pés qualquer dos inimigos. Ao contrário disso, Cristo nos é dito pelas Escrituras, Cristo é quem reina. E haverá, aliás, um dia no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, como nós vemos em Filipenses 2, 10 e 11. E a razão que Paulo apresenta no versículo 9 de Filipenses 2 é que Deus exaltou Cristo de tal maneira que deu a ele um nome que está acima de todo nome, inclusive dos anjos. Cristo ordena aos anjos que cuidem dos seus irmãos. Nós, que somos os outros filhos de Deus, enxertados nele, adotados pelo Pai por Jesus Cristo em relação aos anjos, nós vemos o quanto Deus nos amou em Cristo Jesus e o quanto o próprio Cristo nos ama, a ponto de destinar de toda a sua glória e majestade poder para nos fazer nobres e os principais em seu plano eterno de redenção. Nem mesmo os anjos, meus amados irmãos, receberam de Deus e de Cristo tão grande e distinto amor. Somente os que creem no seu nome, no nome de Cristo, podem ser alcançados por este governo de Cristo e terem a guarda angelical trabalhando em seu favor. Louvado seja Deus, portanto, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, que por meio dos seus santos anjos, sendo Ele mesmo maior do que esses anjos, nos guarda de todo o mal. Ele nos protege de tropeços e nos governa em nossos corações, pensamentos, desejos e intenções. Nós não cremos que necessariamente tenhamos anjos da guarda, como algumas religiões professam, mas nós cremos sim que Cristo, Ele é o anjo principal que nos guarda, e Ele usa dos seus anjos, do seu exército, do exército angelical que o serve para guardar o seu povo. Portanto, esta é uma maravilha, é uma bênção que todo filho de Deus em Cristo possui, ser guardado pela guarda celestial do próprio Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Portanto, isso nos encoraja, porque nós sabemos que se estivermos passando por tribulações, por tentações, os anjos do Senhor estarão ao nosso redor. Não foi à toa que o diabo, sabendo disso, tentou a Jesus neste aspecto, dizendo: você não é capaz de ordenar aos anjos? Então dê ordem a eles, salte daqui e eles vão te aparar. Mas Jesus, sabendo da astúcia de Satanás, ele então disse: não vou fazer isso, porque eu sou o Senhor dos anjos. Eu não preciso tê-los ou obrigá-los a fazer aquilo que não é da função deles. Eu farei o que eu quero fazer. Cristo quis mostrar ao diabo que ele era o Senhor, e não o diabo dando ordens ao próprio Cristo ou mesmo aos anjos. Cristo, portanto, é maior do que os anjos e utiliza esses anjos para nos guardar, como eu disse. Os anjos são instrumentos de Deus para nos livrar de tentações, para nos livrar de tropeços. Meus irmãos, eu fico pensando, geralmente nós somos muito rápidos e às vezes bastante perceptivos para agradecermos a Deus quando o Senhor nos dá um livramento claro. Por exemplo, às vezes temos alguma doença e Deus nos livra, ou às vezes somos livres de algum acidente de trânsito imediato ali, algo que aconteceu, uma violência, algo do tipo. Mas eu fico pensando em tantas e quantas vezes o Senhor nos livra sem que nós mesmo percebamos. Quantos de nós vêm para a igreja
tranquilos, sem que nada nos aconteça, e nós nos esquecemos de agradecer a Deus pela proteção que Ele nos deu, de chegarmos até aqui sem nenhuma intercorrência. O que é isto, senão o fato de que os anjos do Senhor estão guardando o seu povo? Quando nós somos muitas vezes tentados e não caímos, ou mesmo que o Senhor nos livra de tentações diretas, o que é isso, senão os anjos do Senhor nos protegendo? Portanto, meus amados irmãos, devemos ser gratos a este Cristo, porque Ele, usando do seu exército, nos protege. Ele coloca ao redor de nós anjos que possam nos guardar de tropeços, nos guardar de tentações, firmar os nossos passos e nos apontar para Cristo. Portanto, ao participarmos, meus amados irmãos, desta mesa, desta ceia, que é do Senhor, que é de Cristo, agradeçamos a Ele por esta tão grande bênção, por termos alcançado a salvação nele e também por sermos guardados nele. O fato de Ele ser superior aos anjos nos dá no coração a tranquilidade, a certeza de que Ele, de fato, nos guardará de todo o mal. Lembre-se de que também há anjos maus, os anjos caídos, aqueles que servem a Satanás. Estes anjos também são ordenados por Cristo, porque Cristo também é Senhor sobre todas as coisas. Portanto, nenhum desses anjos tocará um eleito do Senhor que é protegido por Cristo. Por isso, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. E esta é uma garantia que nós temos, a garantia de que somos guardados, de que somos protegidos por uma guarda celestial que impede que as ações de Satanás e dos seus demônios venham sobre nós. Portanto, louvado seja o nosso Senhor por isso. Ao participarmos do pão e do cálice, lembremo-nos, portanto, irmãos, de que estamos guardados por este poder, sublime poder, deste grande Senhor, único Senhor, que é Jesus Cristo. Vamos orar?